Fala galera, tá entrando no ar o primeiro episódio da nova temporada da entrevista dos aprovados do time Foco especial MedUERJ 2021. Fica comigo que depois da vinheta você vai conhecer a história de uma menina muito especial chamada Fernanda. E para estrear nossa temporada com os aprovados do time Foco na MedUERJ 2021, eu quero que vocês conheçam uma menina muito especial chamada Fernanda. Aí faz aquele seu... Oi. Bem menininha. Agora, aquela pergunta que eu sempre faço para começar. Tá calma ou tá nervosa? Nervosa. É sua estreia nessa coisa midiática do YouTube? Sim, com certeza. Então vocês deem um desconto pra ela, tá? Que daqui a 5 minutos ela já vai estar super à vontade. Nesse começo ela vai fazer assim uma coisa meio tímida. Vai, então assim, pra se apresentar pra galera. Todo mundo já sabe que você é Fernanda. Fala quantos anos você tem e quanto tempo você ficou nesse rolê do vestibular de medicina. Tenho 23 anos. Fiquei nesse rolê 6 anos, acreditem, 6 anos. 6 anos. Terminou o ensino médio. Terminei no final de 2014. Uhum. Desde então, estudo pro vestibular. Alguns anos mais, outros anos menos. Essa é aquela hora do vídeo, quem tá assistindo em casa fala, meu Deus, mas será que tem uma regra que eu sou obrigada a passar 6 anos no vestibular? Quando tudo começou, você imaginava Não. que durariam 6 anos? Não imaginava. E acho que se me contassem que eu ia demorar esse tempo todo, eu também não acreditaria. Mas tem uma história muito curiosa que você me fez lembrar. Que no início, lá atrás, quando eu comecei, acho que foi... Eu nem lembro das coisas direito, porque foram tantos anos. Então, tem vários acontecimentos. Mas tem uma história muito legal que o meu pai, uma vez, acho que pra me incentivar, ele pegou uma notícia de um jornal e me mostrou uma menina que demorou 5 anos para poder passar no vestibular. E acho que saber, ao longo do tempo, olhando para trás, saber que alguém já tinha passado por aquilo ali, de alguma forma me fez ter coragem para continuar o processo. Mas sim, 6 anos é muito tempo e acho que eu passei por coisas também na minha vida pessoal que me fizeram demorar mais um pouco. Mas acho que cada um tem sua jornada, cada um tem seu caminho e tudo acontece no tempo que tem que acontecer. Mas falar isso agora, com a realização acontecida, vai parecer fácil pra quem tá ouvindo. Agora é mole, ela já foi lá e conseguiu. Você mesma duvidou que esse dia ia chegar? Duvidei diversas vezes, batia muita insegurança, eu tinha medo, em alguns momentos sentia vergonha de estar fazendo tantas vezes o vestibular, me sentia incapaz às vezes me via como incapaz, né? Por que eu tava demorando tanto? Eu me questionava, será que eu tenho que ir para outro curso, escolher outro curso? Será que só a medicina vai me trazer felicidade? Realizar, né? Exatamente. Eu acho que isso é um processo. Eu fiz terapia, eu tentava focar na minha respiração. Foram coisas que me ajudaram muito a me manter nesse caminho. Mas diversas vezes eu duvidei de mim. E eu acho que isso é normal do vestibulando. Assim, normal, eu não acho que seja uma coisa normal. É comum, mas né? é muito comum, E eu acho que isso tem muito a ver também com os professores que a gente encontra pelo caminho. Eu tive um professor lá no início dessa trajetória que ele falava muito que o vestibulando não era ninguém. Que ele não estava respaldado. De que o período do vestibular é um limbo. Isso, que ele não estava respaldado assim por nenhuma instituição. Então, a pessoa não estava nem na escola e também não estava numa faculdade. Ela não era ninguém. E que a gente tinha que sair dali o mais rápido possível. E isso ficou na minha cabeça, durante um tempo. Então, eu realmente acreditei que eu tinha que sair dali. Mas, assim, lógico que todo mundo quer passar. Mas eu acho que não é a melhor forma de você incentivar um aluno. Fica a dica, hashtag fica a dica, amigo. Que loucura. É muito louco. Mas, por outro lado... E num momento de tanta fragilidade, as palavras têm um peso em dobro. Sim. E isso reverberou na sua cabeça de uma forma tão forte que mesmo agora, anos depois... muito mais amadurecida, já com a conquista realizada, você fala disso com peso. Ou seja, isso realmente marcou você. Ficam traumas mesmo.
Eu acho que tudo que acho que todo mundo que passa pela nossa vida, assim, ele vai plantando uma sementinha. E algumas pessoas plantam sementinhas ruins dentro Sim. da gente e a gente absorve isso. Então, acho que eu já me cobrava muito, sou uma pessoa que me cobro muito. Sempre queria ir bem na escola, sempre queria tirar nota boa. E tudo isso influenciou também na trajetória. Ter contato com pessoas que incentivavam de uma forma negativa me faziam criar paranoias mesmo negativas dentro da minha cabeça. Isso refletia muitas vezes na ansiedade na hora de fazer um simulado, ou me paralisava às vezes para fazer uma questão, ou eu errava uma questão e achava que meu mundo acabou, ou algo do tipo. E é complicado, assim, eu acho que é um processo gradual de desapegar, de desaprender esses gatilhos. Sim. E é isso. Olha só, eu queria que você explicasse como, quando você começou a sacar que nem todo relacionamento que você estava construindo nessa jornada, nem todo conselho que você recebia nessa jornada era de fato positivo. Tipo, aconteceu alguma coisa específica ou realmente foi de tanta porrada, de tanta coisa não tão boa que foi acontecendo que uma hora você falou, não, peraí, eu tenho que escolher quem eu vou ouvir, eu tenho que escolher quem eu quero que esteja realmente do meu lado nesse momento. Tipo, o que aconteceu pra você ter conseguido perceber que muitos desses relacionamentos estavam te fazendo mal? Então, tem 2 pontos. Eu acho que a primeira coisa que me fez perceber isso foi como isso afetava o meu estado físico, o meu emocional. Muitas vezes, quando eu estava perto dessas pessoas, professores, eu ficava tensa e me travava. Então, só o fato de me travar, ou de eu não conseguir ser eu mesma ali, ou realizar o que eu queria realizar, os estimulados que eu estava fazendo em casa, ter o rendimento que eu tinha, já me fez ligar um alerta e perceber, esse não é o meu lugar. Uhum. Outra coisa foi encontrar professores que realmente me fizessem sentir acolhida e respeitada ali como vestibulanda e me incentivassem a seguir em frente. Acho que a minha questão familiar minha mãe adoeceu e faleceu. Isso durante o vestibular. Foram 4 anos, mais ou menos, desse processo de adoecimento e falecimento depois. E isso me fez valorizar cada vez mais o meu emocional. Foi uma trajetória muito que eu valorizei o meu emocional, a minha saúde mental. E eu ia fazendo o que dava ao longo do tempo. Eu falo isso com um pouquinho de... Lógico. Mas eu acho que essa trajetória toda tá muito ligada a isso, a valorizar mesmo os meus sentimentos e tudo mais. E por isso que foi um processo. E eu acho que é isso. O meu lado emocional tem muito a ver com essa questão de despertar para o que estava ruim na minha vida. O que me fazia mal, eu não conseguia ficar perto. E Fê, essa perda da sua mãe, eu não consigo, de verdade, assim, imaginar o quanto isso foi duro, o quanto isso foi devastador pra você em todos os aspectos. E o vestibular é uma parte que se encaixa nesse momento. Essa parte, que é o vestibular, você teve um tempo que você parou de estudar mesmo, pra se cuidar, pra, né, passar pelo teu luto, ou você foi tentando administrar? Tô perguntando isso porque você, de uma forma muito espontânea, trouxe esse assunto, porque ele faz parte da sua história. Ele conecta de uma forma muito, muito importante o que foi o vestibular pra você, esses 6 anos, como se estenderam, né? E eu sei que muitos alunos que estão assistindo a tua entrevista nesse momento também passaram por perdas diferentes, com extensões, com proporções diferentes, dores, e muitas vezes as pessoas acham que tem um jeito certo de viver aquele luto, de viver aquela dor. E não tem o jeito certo, cada um tem o seu jeito. Então eu não tô pedindo pra você contar isso pra ensinar a ninguém como lidar, pra falar sobre você, como foi pra você, o que você fez pra lidar com isso, pra passar por essa experiência.
Eu não tirei, assim, um tempo para não fazer nada. Eu diminuí o ritmo. Eu tive muita dificuldade para dormir, eu não conseguia dormir. Eu tive algumas questões, que não vou entrar muito em detalhes. Sim. Mas, eu tentava fazer o que eu conseguia. Eu simplesmente fui tentando respeitar os meus limites. Eu sabia o que eu queria, sabia qual era o meu foco e sabia que poderia demorar mais. Mas eu não queria parar, eu não queria abrir mão daquilo ali. E eu sabia que aquilo não era um sonho só meu. Era de uma pessoa que já tinha ido também. Então, aquilo me dava motivação para continuar. Acho que cada um vai aprender a sua forma de lidar com os problemas, com os enfrentamentos. Eu lembro que quando eu participo da cartilha de depoimentos da UERJ, e aí a gente recebeu várias histórias dos alunos que foram aprovados. E uma delas era sobre uma pessoa que tinha perdido a mãe, vítima de Covid também. E tem várias pessoas que passam por situações difíceis, pesadas. Tem gente que não tem apoio familiar, condições financeiras. Tem muita coisa realmente pesada. Eu acho que cada um, com o tempo, vai encontrar a sua forma. Eu não saberia nem por onde começar a contar, porque eu acho que até hoje eu tento encontrar uma forma de ir superando todos os dias um pouquinho. Mas eu acho que é isso, é viver um dia de cada vez. E é isso. E eu percebi que o seu vínculo de propósito, você não contou ainda. Talvez seja até um momento legal pra você contar. Como entrou a medicina na sua vida? Porque eu percebi quando você falou, tipo, da sua mãe, você falou, ela não tava mais aqui, mas ela era uma pessoa que trazia significado pra eu continuar na minha luta. Sim. No início, quando eu era pequenininha, eu não sei como, mas eu queria ser eu queria fazer medicina veterinária pra cuidar de bichinho. Só que eu descobri que eu não ia cuidar só de cachorro e gato. E aí eu abandonei a medicina veterinária. E eu gostava muito de cuidar das minhas bonecas, brincar. Não sei, eu não tenho médico na minha família, tem acho que um na família do meu pai, um cardiologista. Mas, assim, não era algo comum. E a minha mãe sempre me incentivou muito. Eu lembro que teve uma época que ela me levou fazer um carimbo. Engraçado que meu pai me deu essas coisas. Eu fazia receita, fazia coisinha de plano de saúde, coisa de criança. Com o tempo eu amadureci, fui crescendo, fui gostando de ciências. E eu tinha, assim, um receio muito grande quando eu ia ao médico de dar muito poder àquela pessoa ali. Ela vai cuidar de mim, ela vai me dar um remédio. Que é isso? Peraí, eu tenho Total. Que responsabilidade é essa, exatamente. Né? E sobre o meu corpo. Sim. E aí, eu acho que eu comecei a me interessar por isso, pra eu ganhar mais autonomia também, mais consciência do que acontecia dentro de mim. E depois, quando eu tive a certeza que eu queria medicina, foi quando a minha mãe adoeceu. Porque eu vi a forma como existem diversos tipos de médicos, né? Existem diversos tipos de fisioterapeutas, profissionais, enfim, da área da saúde. E eu vi o tipo de medicina que eu gostaria que existisse no mundo. A medicina humanizada, o olhar para o paciente, o olhar para o ser humano. E não para um remédio, para o problema especificamente, a doença pessoa. Em si. Isso. E como as pessoas doentes, elas são marginalizadas, elas são segregadas mesmo, e a própria família é simplesmente, na hora de você dar uma notícia, às vezes, para a família, para o paciente, é tudo muito frio, muito seco. Eu não sei se é porque eu tô começando agora também, né? Vou entrar agora na faculdade, tá meio idealizado. Mas eu acho que tem que ser idealizado, porque foi o que você falou, é uma profissão de muita responsabilidade, que lida com as pessoas no momento mais frágil para elas, para a família delas, para as pessoas que amam aquela pessoa. Não dá para fugir desse ideal. Eu acho que se fugir desse ideal, você se perdeu, você tá certa. E aí foi aí que eu tive a certeza, foi nesse tempo que eu tive a certeza mesmo que eu queria medicina e que valia a pena esperar. E provavelmente por isso, tudo, mesmo ao longo dessa trajetória, com todas as dificuldades que estão absolutamente claras, acredito que para todo mundo que está assistindo, não foram poucas.
você, por mais que duvidasse, sentisse medo, até procurasse, será que tem um plano B? Será que medicina é mesmo pra mim? Será que eu vou me realizar só sendo médica? Você voltava e falava, não, peraí, deixa eu catar aqui meus caderninhos, minhas apostilas, e é isso mesmo. E essa rotina de estudo? Como é que era, assim? A gente falou de idealizar. Eu acho que tem coisa que a gente tem que idealizar e tem que realmente perseguir o mais próximo que a gente puder daquele ideal, e tem outras coisas que a idealização só traz frustração. Sim. Eu vejo muito que essa coisa da rotina do estudo perfeito, o cronograma perfeito, o aluno perfeito, isso traz uma idealização frustrante. Sim. Como é que era pra você essa coisa da comparação, de olhar pra Fernanda estudando, com a realidade da Fernanda, com os problemas da Fernanda, e o vestibulando aprovado, aquelas notícias do fulaninho que passou direto do terceiro ano, o outro que colecionou 17 aprovações. Como é que você se colocava nisso? Você já falou que o emocional era um ponto delicado. Sim. Então, conta pra gente. Me comparava, sentia que eu tinha que estudar mais, tudo que eu fazia era insuficiente. Então, eu sempre me cobrava mais. Ao invés de eu olhar pra mim e perceber o que estava acontecendo, não, eu sempre tentava botar mais simulados, mais questões, e virou uma bola de neve. Até que eu percebi que eu não ia dar conta de tudo que eu me propunha fazer naquele tempo, e comecei a administrar melhor o que ia ser quantidade e o que ia ser qualidade. E o meu estudo foi muito mais pautado na qualidade. Às vezes, fazer um simulado e entender os seus erros, entender o que tá ruim ali, é melhor do que você fazer 3 e não corrigir nenhum. Pelo menos pra mim, funcionou assim. Eu sei que você usou uma estratégia que muita gente já ouviu falar, alguns já tentam fazer, mas a maioria não sabe nem por onde começar, que é o caderno de erros, também chamado de caderno de gaps, caderno de lacunas. Eu sei que essa foi uma ferramenta, tipo, super diferencial ali no final. Isso. Quando realmente o jogo começou a mudar favoravelmente pra você, foi quando você aprendeu a olhar pro teu erro de uma forma, opa, peraí, não é ruim errar. O erro é meu amigo, o erro tá me apontando o caminho. E você criou uma ferramenta pra você colocar teu erro ali, pra revisar teu erro, pra aprender com teu erro. Como é que foi essa história do caderno de erros? Conta pra galera. Agora eu acho que é aquele momento do vídeo, quando você assistir entrevista de aprovados, eu tenho certeza que você gostava dessas horas. Que o aprovado conta aquele truque. Aqui não é truque, né, gente? É ralação de cu, mas aquela coisa que ele falava assim, cara, isso pra mim funcionava. Tipo assim, anota isso, porque é um negócio que eu realmente acredito muito. Como é que era? Conta tudo sobre o caderno de erros. Tá, caderno de erros. Eu fazia o meu simulado e tudo que eu errava, eu ia lá e anotava. Mas não só o que eu errava, o que eu me sentia insegura, o que eu fazia questão. E achava que não estava dominando muito bem alguns outros conteúdos que foram abordados no enunciado. Tudo que eu me sentia insegura, de fato, eu anotava no caderno de erros. Dúvidas, erros. E aí, sempre voltava naquilo ali. Ou nos finais de semana, ou antes de fazer algum simulado. E uma outra coisa, além do caderno de erros que me ajudou muito, que eu lembrei agora, foi pegar essas matérias que tinham sido dadas na semana anterior por um professor e voltar nelas na semana antes da próxima aula dele. Dá aquela olhadinha. Não, entendi. Por exemplo, a aula dessa semana vai ser fisiologia reprodutiva. E semana passada foi fisiologia nervosa. Antes de entrar na aula seguinte, você ia lá e dava uma revisadinha no conteúdo anterior. Isso. Me ajudava muito. E nisso eu via também as questões que eu tinha errado no caderno de erros dessa mesma matéria. E isso me fazia sempre estar em contato com aquilo ali. Refazia as questões que eu errava. Acho que isso foi o diferencial mesmo. Para o UERJ especificamente, eu fiz as questões discursivas, as provas discursivas de algumas matérias, matemática, física, química, biologia. Pegou aquele quarteto que tinha o maior risco de... Ficava naquela dúvida, né? Pra quem caiu de gaiato no vídeo, a Fernanda foi aprovada no vestibular UERJ 2021, que foi um modelo de vestibular, assim, que caiu completamente de paraquedas nas nossas vidas por conta da pandemia. Quando a Fernanda idealizou prestar o vestibular da UERJ 2021, ela tava crente
que ia ter um exame de qualificação, fazendo 43 acertos pra cima, ia tirar um bonito A, acumular 20 pontos pro exame discursivo, que valeria 80 pontos, 40 pontos na prova de biologia, 20 pontos na prova de química, 20 pontos na redação. Só que a pandemia bagunçou a nossa vida de tal forma que a gente enfrentou adiamentos e a maior bomba que pôde explodir nesse vestibular da UERJ foi a mudança do edital. Há 20 dias da data que até então aconteceria o exame de qualificação. E nessa mudança de edital, a prova passou a ser em exame único, que inclusive vai ser um modelo mantido agora para o vestibular 2022. Provavelmente, se tudo der certo, amém, o ERJ amém, vai acontecer dia 20 de fevereiro de 2022. Essa prova em exame único. O que é o exame único? É uma prova objetiva de 60 questões, contemplando todas as disciplinas. Então, em peso equivalente, tinha que comer com farofa biologia, química, matemática, física, português, história, geografia, uma parte interdisciplinar, ou seja, de tudo um pouco, mais a redação. Essa prova objetiva é de 60 questões valendo 90 pontos, 1,5 pontos cada questão, e a redação valendo 10 pontos. Ou seja, foi um boom. E aí você falou assim, caraca, antes de você contar essa estratégia que eu achei muito legal, uma estratégia audaciosa, corajosa de se preparar nessas 4 matérias que tinham risco de virem mais difíceis, serem realmente os diferenciais da aprovação, matemática, física, biologia e química, a Fê se preparou também com provas discursivas. Eu quero que ela conte isso. Mas antes, como é que você recebeu esse impacto? Mudou tudo, não é mais, quen. E aí, como é que foi? Acho que todo mundo tava esperando na época uma mudança de prova, mas eu não achei que fossem abandonar o discursivo, as provas discursivas. Eu acho que eu só fui viver um dia de cada vez mesmo. Você não teve um surto? Não tive um surto. Acho que já surtei muito. Já tava... Chega! Eu fui procurar ver o que os professores estavam falando, pra ver como ia ser a prova, e eu realmente esperei que fosse ficar mais difícil. Por isso que eu não abandonei a ideia de estudar com as discursivas. Porque, viesse que viesse, eu estaria preparada de alguma forma. E foi assim, fui mantendo assim. E chegou na prova até surpreendeu, no sentido de falar, não foi tão difícil assim, eu tava bem preparada, até que deu pra administrar, porque você tava esperando que poderia acontecer. Eu tava esperando. Foi mais ok. Não tenha sido fácil, tá, gente? Eu tô falando que assim, porque ela estava imaginando que... Caraca, vai vir isso aqui nível segunda fase da FUVEST. Até que ficou dentro do esperado. E como é que o Time Foco baixou na tua vida? Tipo assim, o que aconteceu? Você já vinha de outros cursinhos, você já caminhava ali por tua conta. E aí, surgiu o Time Foco na vida da Fernanda. Como é que foi isso? Então, foi uma amiga minha que me apresentou o seu curso. Na verdade, foi a Como Vulgar. E aí sempre começa com a vulgaridade. E aí eu comecei a acompanhar e vi que iam abrir as inscrições pro reta final, na verdade. E aí eu fui lá, falei com meu pai e tudo mais. E aí depois falou que história é essa, fiquei acompanhando. Porque eu tava estudando ele em casa e era EAD, com um cursinho, plataforma online. Então, aí quando eu fui falar com ele, olha, surgiu um cursinho novo e tudo mais, tive vontade de fazer, falei tudo pra ele. E me ajudou bastante, Carol. Eu acho que a sua energia, de fato, já é contagiante. E a forma como a gente era apresentado os conteúdos toda quinta-feira, eu me senti um pouco desafiada, assim. E é uma forma nova, uma forma mais leve de você aprender. E acho que era o gás final, assim, que eu precisava para poder ir lá e fazer a prova. Dar aquele up. E quando você pensou em vir pro curso de reta final e conversou com seu pai e tal, o que você tinha na cabeça? Tipo assim, o que você imaginava que, antes de ir lá e viver as aulas, o material, conhecer de fato o que foi? O que você imaginou? Mais uma vez, por falar em idealização, o que era a sua ideia? Tipo, por que será? O que você ouviu falar? O que você imaginava que teria de diferencial nesse curso de reta final que poderia agregar você pra aprovação? Eu fui pesquisar antes de me inscrever e tudo mais. Eu vi algumas aulas de vocês. Eu vi entrevista também. Vi uma entrevista. Aí hoje é ela aqui gravando, entendeu? Pode ser você.
E eu ouvi muito falar da organização de vocês. Do quanto vocês eram organizados com os materiais, com o planejamento. E que vocês falavam muito sobre saúde mental também. E sobre o psicológico, respiração, meditação, que vocês falam também. E isso me chamou a atenção, sabe? Acho que mais do que você promover aprovados, promover pilhas de questões, promover, você tem que mostrar também que são seres humanos ali que estão tentando passar, que tem uma vida fora daquilo ali e merecem um olhar mais cuidadoso, né? Sim, cuidadoso eu vi isso em e vocês. orgulhoso. Eu acho que isso rema completamente no oposto daquela fala que você contou no começo, né? Como assim o período de vestibular é um limbo? Tipo, você é a Fernanda, a pessoa Fernanda, com a dádiva da sua vida, respirando, coração batendo, vivendo o vestibular. Assim como na fase seguinte, que chegou agora pra você, começa inclusive nos próximos dias, você vai viver a faculdade de medicina e depois você vai viver provavelmente a residência e a sua profissão e 1000 outras especializações. E em nenhuma dessas fases existe de fato um limbo. Uma coisa que a gente fala muito, a Fernanda também fala muito, acredito que nas aulas do curso de reta final, talvez você tenha ouvido ela falar alguma vez, da história do ser feliz durante o caminho, né? Não adianta colocar sempre a cenoura à frente e achar que você vai ser feliz só no final. Exatamente. Porque é justamente fazendo o caminho ser penoso, ser doloroso, ser sem graça, ser sofrido, que as pessoas se perdem numa espiral de negatividade no meio dele e não conseguem chegar ao seu objetivo. Exatamente. Querendo tanto focar só no objetivo, só na cenoura, na felicidade que tá à frente, elas se perdem no meio do caminho. E você teve que resgatar isso várias vezes ao longo da sua história, né? Peraí, o que eu tô fazendo? Volta aqui. Aí a terapia, a meditação, a tua família. Sim. Acho que são as pequenas conquistas que você vai tendo ao longo do caminho que te fazem continuar. Sim. Por isso que eu acho que a questão do erro tem que ser, ressignificada, do errar uma questão. Porque uma questão que você errou um dia, amanhã pode ser uma questão que você vai acertar. E isso já é uma pequena conquista. E vão se juntando várias outras coisas que vão te motivar, vão fazer você seguir em frente mesmo. E acho que é assim pra vida também. Lógico, é o que eu tô falando. Tudo que você viveu agora é a sua vida. Simplesmente é o fluxo da sua vida, né? Não tem um botão que você aperte e fale, pronto, agora acabou o vestibular, aperta aqui, esquece, agora eu vou começar a viver. Você estava vivendo, você está vivendo. E eu acho que enxergar isso de uma forma a honrar a sua história, a dar significado a tudo que você viveu, é muito importante. E é isso que se perde, né? Essas falas do... Se livre do vestibular o quanto antes, enquanto você é vestibulando, você não é nada, etc, etc. Reforça essa noção de que realmente aquele é um momento da sua vida no qual você deva sentir vergonha, no qual você deva se sentir menos do que você é. E por isso tantas pessoas desenvolvem transtornos gravíssimos relacionados ao seu emocional, ao seu estado mental, porque se enxergam como falhas, deficientes, até que elas atinjam aquele grande objetivo. E como eu falei, o pior é que na maioria das vezes elas se perdem nesse meio do caminho, e aí mesmo que atingir esse objetivo fica cada vez mais difícil. E mesmo atingindo o objetivo final, eu acho que quando você internaliza isso nunca sai de você. Você pode ter 300 conquistas, você vai continuar com aquilo ali. Então, tudo isso que você falou reflete muito, acho que ao que eu sinto também, que eu fui aprovada, beleza, passei, ótimo, uma felicidade absurda, mas tudo que eu ouvi tem um lugarzinho e eu sempre tenho que ficar atenta em relação a quem eu vou dar atenção, ao que vão falar, como vão falar, porque acho que os professores têm muita influência sobre a gente, sobre a nossa jornada, então isso é pra vida mesmo, é algo que eu tirei do vestibular e vou levar pra faculdade também. Total. Observar professores que eu me identifico, professores que eu não me identifico e... O que tá te fazendo bem e o que não tá. Exatamente. Né? Esse aprendizado fica. E, Fê,
caderno de erros, ter se preparado nessas matérias que você sentia que precisava de um rendimento maior, refazendo coletânea, o UERJ, modelo discursiva, foram 2 técnicas que você está compartilhando com a galera que para você funcionaram muito bem. Em relação especificamente à etapa do curso de reta final, o que você fazia ali que você sente que foi bacana? A parte de simulados, a parte de tirar dúvidas de algum erro específico, de alguma dificuldade específica. Como é que você usufruiu bem nessa etapazinha de reta final mesmo pra dar aquele sacode de falar assim, cara, agora vai. Eu sei que eu já tenho uma base teórica boa, eu sei que eu tenho uma caminhada nesse vestibular. Pô, já ralei muito, já aprendi muito, mas ainda me faltavam algumas malícias, ainda me faltavam alguns detalhes. São os detalhes, né? Para um vestibular com corte como foi o da UERJ, 91, são os detalhes. Então, como você usufruiu ali naquela retinha final para conseguir pegar tudo que estava sendo oferecido para você e falar, cara, é por aqui que eu vou? Eu assisti as aulas que vocês passavam e meu cronograma era voltado no cronograma que vocês criaram mesmo. Então, depois das aulas, eu analisava o que eu tive mais dificuldade ali de entender ou de... na hora de realizar a questão, basicamente isso, e voltava nesses conteúdos pontuais. Era só isso. Foi seguir. Foi seguir, e a continuidade mesmo. E o que eu já sabia, eu já sabia. Eu deixava pra lá, entendeu? Porque eu não ia gastar mais tempo, mais energia com aquilo ali. Lógico que uma vez ou outra eu voltava, às vezes caía em outro simulado, alguma questão parecida que retomava o assunto. Eu acho que foi isso, focar nos erros, focar no que eu não tinha dificuldade, assumir pra mim que não era um problema, errar não era um problema, eu ter problemas e continuar mesmo, porque eu acho que é o dia a dia, o trabalho sequencial que vai dar um resultado, e não você estudar hoje, amanhã não estudo hoje, entendeu? Mesmo nos piores dias, você ia lá e fazia um pouquinho. Tinha que ser um pouquinho. Em vez do 8 e do 80, você ia mais na constância, né? Isso. Vamos tentar... Hoje tá melhor, vamos mais. Hoje não tá tão bom, mas eu vou estudar um pouquinho. Eu fazia o Enem também, ao longo desse processo. E uma coisa que meu pai falou pra mim foi, quando saiu o dia da UERJ, ele falou assim, foca na UERJ. Esquece o Enem, porque eu não me adaptei muito bem com o estilo de prova do Enem, as questões e tudo mais. Apesar de quase já ter conseguido, né, que eu te falei. Mas eu acho que isso fez toda a diferença pra mim. Ele fala, foca na UERJ, e eu dei atenção ali, fui fazendo o que vocês estavam falando e pronto. Acho que... você conseguiu centrar, né, a energia numa coisa que você sabia que faltavam detalhes. E aí, quando você realmente coloca energia na direção certa, nos pontos certos, você avança aquilo que faltava, que provavelmente pra você até aquele momento era muito pouquinho. Só que era aquele pouquinho que fez toda a diferença. E conta pra galera como é que foi o dia da prova. Tava nervosa demais. Porque todo mundo pensa assim, apesar de tudo isso, né? Então ela deve ter chegado lá plena, convicta que era o dia. E não. Eu tava tremendo, meu ombro tremia. Juro pra você. Eu fiquei respirando a prova inteira. Juro. Respirando a prova inteira. E fui fazendo com calma. E eu lembro que eu cheguei numa questão, acho que era de biologia. Já até imagino qual. Ovulogênese, a do alelo, alguma dessas bravas aí. Exatamente. E aí, eu lembro que eu falei assim pra essa questão. Tu vê que o vestibulando é tão doido que ela falou com a questão. Eu falei com a questão. Vai, conta, continua. Essa questão pode definir a minha aprovação. Porque eu já tinha passado por isso com o Enem. E aí, eu me concentrei, eu deixei ela por último e fui seguindo a prova. E eu lembro que eu fiz uma questão parecida na prova da USS. E eu guardei até essa questão, não foi nem a do alelo não, foi aquela de transcrição, replicação. Foi a última de Isso, biologia, foi a aquela última da de contagem biologia. de bases. Isso. Regrinha de Chargaff e tal. Isso. Que tem que ter uma respirada ali Dar uma pra respirada. não fazer bobagem. Eu lembrei que eu tinha feito essa questão na prova do USS. E... Até sei qual é a questão, é bem parecida. Bem parecida. E eu guardei, cara, isso é muito curioso, eu até fico arrepiada. Eu guardei essa questão antes de ir pra prova.
E eu falei assim, essa questão vai definir minha aprovação. Meu Deus! E aí, não, mas acho que foi isso, concentrar, respirar, brincadeiras E à qual parte. foi o resultado? Conta pra galera. Tu sabe que quando o povo assiste esses vídeos, ele sempre vem na pergunta embaixo. Mas qual foi a nota? Quanto ela tirou? Eu tirei. Deu certo nível quanto? Eu tirei 91,5. Se eu não tivesse acertado essa questão, eu não teria passado. Claro, cada questão da prova objetiva, eu já contei pra vocês, valia 1,5. Ou seja, essa respirada a mais, todo aquele aprendizado. Aí, olha, toda a crise de ansiedade, tudo que ela passou na jornada dela, todo esse aprendizado de respirar, de focar, de se concentrar, fez você ir lá e falar, eu não vou perder essa questão. Aquele papo que tu teve com a questão. Olha aqui, minha filha, você não vai estragar meu ano. Deu aquela respirada a mais, foi lá e acertou a questão. E aquele 1,5 ponto fez você ficar meio ponto acima do corte. Pra quem pensa, meio ponto a mais, gente, meio ponto a mais. É muita gente. São tipo dezenas a centenas de pessoas a depender do concurso. Aquela questão, e não aquela questão, toda a jornada desses 6 anos, desde que você nasceu, toda a jornada da sua vida que te preparou pra conseguir ir lá e cravar esse 91,5. E agora a sensação é de Alívio. essa missão tá cumprida. Ainda tem várias outras aí pela frente, mas essa missão tá cumprida. Fê, eu queria agora, que eu sei que você já tá super mais zen, super mais calma, super à vontade, eu queria que você deixasse uma mensagem pros colegas, pros amigos que estão vivendo ainda o vestibular de uma forma talvez não tão positiva, alguns de uma forma mais dolorosa, outros de uma forma mais perdida. E eu tenho certeza que essa entrevista ajudou muito, inspirou, contribuiu. Eu sempre falo e quero enfatizar mais uma vez, dependendo do seu estado de humor, dependendo do que você está trazendo nesse momento dentro de você. Às vezes você olha, você assiste uma entrevista dessa e fala assim, isso aí é o time foco querendo se aparecer, isso aí é a Fernanda querendo ostentar, esfregar a aprovação dela na cara dos outros. E tipo, na boa, a ideia transcende tudo isso, porque se fosse simplesmente ostentar a aprovação, a gente não tava aqui batendo papo, a Fernanda contando da vida dela, falando coisas pessoais, íntimas, simplesmente falava, Fernanda, manda a foto mais bonita que você tiver, a gente vai lá, vai fazer só um post da foto dela. Teria essa necessidade de tanta exposição. Então, quando a Fernanda vem aqui, topa contar um pouco sobre a história dela, abrir o coração dela, você pode ter certeza que um dos grandes objetivos não é dizer, nossa, olha que gênia, olha que foda, olha que menina melhor do que você que tá aí que não foi aprovado. É dizer, ela é de carne e osso. Sim. Ela é uma pessoa que talvez tenha tido uma história mais parecida ou bem diferente da sua, mas uma história que é cheia de altos e baixos, é cheia de sorrisos, mas também é cheia de lágrimas. E ela também, como você, pensou que talvez não fosse a escolha certa para ela. Ela também duvidou, ela também sentiu muito medo, ela também teve que aprender muito. E ela conseguiu. E isso prova que se ela conseguiu, por que você não vai conseguir? Então eu acho que você tá com uma responsabilidade hoje que é ser a estreante da temporada. Então a sua mensagem, sem pressão. Sem pressão, imagina. A sua mensagem, ela é aquela mensagem que eu sei que muita gente que tá sonhando em ser seu calouro, sua caloura na 2027, que vai ser a próxima turma, né? Vestibular 2022. Tá precisando ouvir. Tá todo mundo agora assim, ó, no vídeo. Então, minha filha, pega que é seu. Fala e abre o coração e deixa a sua mensagem. Eu já fui essa pessoa que tá aí, atrás da tela. Eu acho que dá muito medo você ter a incerteza de que você pode não conseguir o que você quer naquele exato momento. Mas tem uma coisa que aconteceu na minha turma dos aprovados que eu acho que é importante contar.
um menino perguntou pra gente se a gente achava que para passar a gente tinha só que estudar ou que tinha sorte também. A maioria das pessoas respondeu que tinha sorte, que tinha que ter sorte também. E várias pessoas contaram diversos problemas que tiveram no dia ou antes da preparação, enfim. Mas, de alguma forma, elas conseguiram contornar esses obstáculos e seguir em frente. Elas não acreditaram nelas naquele momento, elas acreditaram que não ia dar certo, mas muitas vezes, quando a gente faz as coisas na vida, a gente tem que ir com medo mesmo, tem que ir inseguro mesmo, porque se você não tentar, você nunca vai saber, de fato, se você vai conseguir ou não. Então, eu acho que é isso. Pega suas inseguranças, deixa elas passarem por você, deixa elas irem embora. E vai fazer sua prova, vai continuar estudando, porque você não é menor do que ninguém por estar tentando há 1 ano ou há 10 anos. E é um processo, as coisas levam tempo, mas no fim é muito gratificante você olhar pra trás e você saber que deu tudo certo mesmo. Que o final feliz chegou. Sim. Fê, obrigada de coração. Hoje foi difícil segurar aqui, tá? Obrigada de coração por ter aceitado participar. Obrigada. Eu sei que é um desafio, justamente por isso se expor, falar. Você não tem noção de quantas milhares de pessoas vão te assistir, pessoas que não te conhecem pessoalmente, que estão ali apontando o dedo, que estão julgando. Graças a Deus, a maioria pega isso e coloca como uma semente boa, e é por isso que eu falo que para cada uma pessoa que vem, às vezes, né, trazer uma mensagem negativa, falar uma bobagem, trazer, enfim, uma visão, às vezes, mais pejorativa, a gente tem 1000 outras que estão falando obrigada por você ter compartilhado, por você ter contado a sua história, e é por isso que faz valer a pena cada gravação. Eu me sinto muito honrada, muito privilegiada por ter a oportunidade de conhecer essas histórias, de alguma forma ter feito parte dessas histórias, mesmo que no seu caso em EAD, mesmo que na telinha, falando bobagem, brincando, falando um monte de vulgaridades, mas de alguma forma ter feito parte da sua história é uma honra. Muito obrigada de verdade, e pode ter certeza que pelo menos uma pessoa, tô jogando assim, sabe aquela coisa que é real? Pelo menos ótimo. Uma pessoa vai seguir adiante por conta do que você falou. Sim. Quando eu vim, antes de falar com você, né, eu não sabia se eu aceitava ou não, de verdade, porque eu sou muito assim com entrevista. Mas eu vim pelo que você passou pra mim ali, como lugar, no reta final. O Júlio também, eu me identifiquei muito com o Júlio nas aulas. Tu só se identifica com os dois, né? Já percebi. Os dois. Só o povo pancado, tá. E eu acho que realmente faz a diferença você ver que alguém conseguiu e alguém que demorou tanto tempo conseguiu. Acho que ter profissionais de qualidade mesmo faz muita diferença. E é isso, tô aí. Eu que agradeço. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui pra você, mandar pergunta aqui nos comentários do vídeo, você Pode, responde? respondo. Então tá bom. Galera, a gente vai se despedir. Vou pedir pra Fê fazer aquela despedida garotinha que a gente faz todo vídeo. Tchau, gente. Beijo. A gente espera de verdade que vocês tenham gostado muito do vídeo. Esse é só o episódio de estreia. Semana que vem tem mais. Vão passar por aqui vários aprovados, calorinhos de medicina da UERJ, colegas de turma da Fernanda. A Fernanda vai assistir todos os episódios pra dar moral pros colegas. Pelo menos se os vestibulandos não assistirem, pelo menos os aprovados vão assistir uns dos outros pra poder dar um ibope, entendeu? E é isso, a gente espera mesmo que vocês tenham gostado, aproveitado e se apaixonado por essa menina. Eu falei no começo que ela era especial. Vamos despedir agora? Beijo, gente! Beijo. Tchau.